Então, já está gravando. Olá a todos, boa tarde para quem eu não dei boa tarde. E meu nome é Ana Beatriz, acho que dá para ver pelo meu nome, e além das mensagens que já mandei para vocês, eu serei essa vozinha nos fones de ouvido de vocês. Aliás, quem não está de fone, eu indico pegar o fone agora, porque como a gente vai ter um momento de escuta, ele vai ser mais fácil de cada um ouvir o que eu estou passando. Porque pode ter algum ruído, pode ter ventilador, a internet cair, alguma coisa acontecer e vocês não conseguirem captar alguma coisa. E aí, como eu vou precisar que vocês fiquem bem atentos, o fone de ouvido é a melhor opção. Mas não tem problema, se vocês não tiverem o fone de ouvido aí, é só sinalizar que, eu não consegui ouvir, tá muito baixo. Aí eu tento ajustar da melhor forma. Enfim, então tá. Pois bem, vai ser uma viagem muito engraçada. Eu acho que vocês vão acabar. Eu digo viagem porque a gente vai estar nesse momento de desconstrução e construção da nossa percepção. Então, apertem os cintos, porque a viagem vai ser totalmente insana. E é uma insanidade boa, não é aquela de vocês ficarem com medo de alguma coisa e tal. Mas eu tô achando que vocês são bastante corajosos, então bora tirar os cintos, fica sem eles, tá? Nessa viagem doida. Enfim, com isso que eu acabei de falar, eu anuncio o início das oficinas. E vocês já devem ter percebido que o nome dela é Oficina de Sinestesia, Percepção Auditiva Visual. Acho que a gente... Bom, na verdade, a gente começou a oficina no período de inscrição. Durante esses dias, né? Desde o dia que vocês se inscreveram até 5h14, vocês ficaram pensando o que iria acontecer hoje, né? Deve ter surgido várias ideias do que iria acontecer hoje. Então, eu espero suprir essas expectativas ou ir muito mais do que essas expectativas. Mas caso eu não consiga, ou caso você também não consiga suprir as suas próprias expectativas em questão de exercício ou algo do tipo, não se preocupa, porque eu enfatizo que a oficina ainda está em fase de teste. Então, ela ainda pode ser... Ela já foi alterada desde a primeira versão que ela teve no início do mês. Então, também além dos participantes, porque cada vez mais vão ter pessoas diferentes. E eu também não serei a mesma pessoa que eu fui na primeira oficina. Então vão ter esses... Tipo, não tem aquela frase que você entra no rio, você pode entrar no mesmo rio, mas literalmente ele não é o mesmo rio, porque são outras águas. Então a gente pode pensar que a oficina ainda é teste, e durante a avaliação, nessas 2 horas, e depois das 2 horas de oficina, vocês receberão um outro e-mail com o link da avaliação da oficina. E aí vocês podem destrinchar todas as percepções de vocês das atividades que eu vou colocar aqui. E aí vocês poderiam dar uma ajudinha, né? Tipo, descascar bem as informações que eu ia amar, porque a oficina é feita em conjunto. Ela é basicamente de contato. Meu contato com vocês, o contato de vocês comigo, o contato de vocês com a obra, o contato de vocês com a obra através do meu contato. Então, são vários contatos, tipo uma bola enorme de linha, de lã e tal. E essa parte fica no final da oficina, como eu falei. E ela é dividida em 2 partes. A primeira é essa que eu tô falando, desde as 5 que eu tô explicando mais ou menos como é a plataforma, como é que eu vou também falar como ela vai se desdobrar, a oficina, também vou falar da temática, sinestesia, porque estamos aqui por ela, não é mesmo? E etc. E o segundo momento, aí sim, é a oficina de fato. É quando a gente começa a trazer os exemplos
para a gente começar a entender o que eu falei, o que eu estou falando, né? Então, como eu estava me apresentando, eu só falei o meu nome, eu sou bolsista PIBIC, CNPq da Fiocruz. Mais especificamente, eu participo do Núcleo de Estudos Arte, Cultura e Saúde, com a minha pesquisa, que é fruto da oficina, Ver o Som, uma interferência sensitiva por efeitos sinestésicos da produção musical no cenário artístico-visual. E eu faço essa pesquisa desde 2018. A pesquisa em si é 2019, com essa parte mais teórica. Mas eu já vinha esboçando esse interesse desde 2018, quando eu entrei no curso de História da Arte lá na Escola de Belas Artes da UFRJ. Eu já vou para o meu 6º período. Nessa pesquisa, eu trato sobre as inúmeras definições que a sinestesia recebe em diferentes disciplinas de estudo. Então, a sinestesia é estudada por várias áreas, seja dentro da disciplina de neurociência, psicologia e até mesmo na própria história da arte. E o termo sinestesia é estudado através de suas atribuições históricas. Então, eu estou em história da arte, né? Então eu acabo puxando para o lado dessa parte histórica. Então a gente vai trazendo desde o início da psicanálise e por aí vai. Ou até mesmo bem antes do que isso, talvez século XVII, quando a gente começa a pensar no corpo humano mesmo. Então, a gente vai entendendo o ser humano e como, além da questão corpórea, tem a questão mental dele. E essas questões de terreno e não terreno. Então, além de entender a sinestesia como doença. Enfim. E, como eu falei de história da arte, eu acabo pegando esse tipo de referência. Então, na história da arte, eu penso não, eu já estou fazendo isso. Eu acabo trazendo essa questão da sinestesia como reflexo de desdobramento do mundo artístico em geral. Ou seja, não só em um quadro, sei lá, não só como a Mona Lisa, mas a gente também pode tratar no mundo da dança, no mundo do teatro, no mundo da própria música, como eu vou trazer para vocês. O meu recorte na pesquisa é, sim, a história da arte pautada no suporte pintura e nas produções musicais do século XIX até hoje. Mas, como eu falei, a gente pode pensar isso até século XVII com Locke. Também pensar nessas questões existentes, dessas conexões que a gente pode trazer do artista com a obra, o observador com o artista, a obra com o próprio artista ou com o observador. Então, a gente vai mudando a relação de cada um. A gente pensa artista, observador e obra. E a gente vai alterando entre cada um desses três. Então, que diabos é essa sinestesia que eu tô falando? Eu dou certas spoilers e vocês ficam, ai meu Deus, o que está acontecendo aqui? Resumidamente, é uma condição neurológica involuntária que junta os sentidos. A gente tem quantos sentidos? 5. Então, o sinesteta, que é aquele que possui sinestesia, ele quando está vendo alguma coisa, por exemplo, eu vou colocar para o lado do mundo das artes, mas vocês podem pensar nesse exemplo como qualquer outro normal. Você vai ao museu. O museu, para tentar guiar mais vocês na imaginação de vocês. O museu que eu estou me referindo é o Museu Nacional de Belas Artes. O Museu Nacional de Belas Artes é aqui no Rio de Janeiro. Aí tá, vocês entram no museu. A primeira coisa que vocês vão ver é uma escada gigante. Ela já é considerada uma obra de arte por si só. E aí tá. Aí você vai entrando e vocês entram na galeria. Ok. Vocês dão de cara com um quadro. Vamos citar a Guerra do Paraguai. Aí tá. Vocês estão vendo eu acho que vocês não sabem muito bem a Guerra do Paraguai, mas é um exemplo muito tosco que eu peguei agora, mas hoje de manhã eu pensei na
Capela Sistina. Então vamos trazer a Capela Sistina. Tá, vocês entram na Capela Sistina. Vocês olham aquela monumentalidade total. Ok. O que faz você ver aquilo tudo? Não são seus olhos? Então, para um sinesteta, ele não vai ver apenas com os olhos. Essa informação vai ser captada pelos olhos, sim, mas no meio do caminho ele vai acordar o ouvido. Então, vai ser a visão e o ouvido ao mesmo tempo. A audição. Mas aí você começa a pensar, mas poxa, qualquer um pode fazer isso. Não é bem assim. É como se você tivesse plugado no seu corpo um fone de ouvido. E aí você tá vendo a Capela Sistina e só você tem essa música na sua cabeça. Você fala, olha, toma aqui o meu fone de ouvido, escute essa música. Você passa pro seu amiguinho não vai ouvir a mesma coisa que você. Às vezes ele nem vai ouvir, ele só vai ver. Então, acho que a questão com a sinestesia é que ela é única para o sinesteta. Mas ela é real para ele. O nosso real é diferente do real dele, porque aquilo realmente acontece. Ele vai ouvir alguma coisa na Capela Sistina. É como se o Adão estivesse falando alguma coisa com ele. É literalmente isso. Então, a gente acaba que, nessa questão, o cérebro dele ativa o sentido da visão, mas no meio do caminho ele ativa o auditivo e ambos estão trabalhando para enviar essa informação para o cérebro. Então, acaba retornando essa salada mista de sentido. Então, a sinestesia seria um engano dessa estimulação do sensor. Pensa o sensor como um sensor de porta mesmo, sensor sensorial, que o que ativaria apenas a visão vai estar ativando também a audição. Então, como eu falei, tipo, é um sensor como de porta, como de acender a luz em algum lugar, no corredor, ou coisa do tipo, e é um órgão com estímulo de outro. Aí você pode parar para pensar, pô, isso é um erro, né? Tipo, é uma doença, é um delírio, a pessoa não tem algum problema e precisa ser consertado. Não é nesse nível. A gente está falando que, como a gente está falando de um fenômeno, esse fenômeno não tem certo e errado. Como a gente está trabalhando com os sentidos não têm uma resposta certa e nem uma resposta errada, porque é o sentido que a pessoa está tendo, é uma experiência. Então, cada experiência por várias pessoas vão ser diferentes, mas não quer dizer que o sentido dela é totalmente diferente do meu, só é extraordinário. Apenas por curiosidade, não são, para vocês verem, são o quê? 4% de pessoas sinestetas? Então, é bastante coisa também, né? Mas é um grupinho que às vezes nem sabe que é sinesteta, porque acha que é normal. Acha que o Augusto realmente vê verde em tudo que ele toca. Mas não. Às vezes o Augusto não está vendo verde. Sabe? Então ela pode surgir por várias possibilidades. E dentro da história da sinestesia, já disseram que era uma doença e agora já estão desmentindo. Já estão dizendo já estão achando como uma condição. Então, já vemos que do século XVII para cá melhorou muita coisa. E ela pode ser resultado de uma lesão cerebral, ou seja, você sofreu algum acidente, bateu com a cabeça e começou a ver coisas que não são ditas como normais. O uso de drogas também pode alterar a sua cabeça no sentido de você ficar... As drogas já por si só te levam para um nível muito além do normal, né? Então, muitas delas podem causar convulsões e tal, e o processo
da sinestesia para quem utiliza drogas é mais ou menos assim, é nível convulsão. E pode também ser questão de influência genética. Há pesquisadores que dizem que as mulheres são mais propensas a serem sinestetas, mesmo que a história ainda diga que os maiores sinestetas foram homens. E também é passado de geração em geração, então apenas a mulher passa para sua filha. Também tem todo um estudo que também pode desmentir isso tudo. Também experiências habituais, ou seja, desde pequeno você é criado e é entendido que cada nota tem uma cor. E você estudou cada nota do teclado como uma devida cor. Então você sempre vai associar essa nota com a cor. Vai ser algo impossível de você tirar da sua cabeça. Mesmo que você tenha estudado 2 anos apenas. É algo que você já criou um hábito que você não consegue desassociar mais. Ela pode ser em vários níveis, desde o mais leve, questão do nascimento, até uma sinestesia passageira, que foi adquirida por delírio, por exemplo. Então, a gente pode pensar também na quantidade de sinestesias, porque a gente tem os 5 sentidos. Aí a gente vai trocando um com o outro. E a gente também pode pensar nas emoções, porque a gente pode misturar as emoções com os sentidos, e também misturar os números, as letras, os cheiros e com várias outras coisas que vocês podem pensar. É mais de 50 possibilidades que a gente pode calcular. E ainda assim, vai continuar aumentando. E, por fim, a sinestesia pode ser automática, totalmente automática. É aquilo. De uma vez só, você bateu o olho, pronto. Tá acontecendo. Eu tô ouvindo o Adão falar comigo na cadela assistindo. Eu tô ouvindo e pronto. E ela também é projetável. No caso de você já, tipo, ai meu Deus, o Adão tá falando comigo. Cutuca o seu amigo e fala, o Adão tá falando comigo. E ele olha assim pra você e fala, não, ele não está falando. É o seu fone de ouvido que tá dizendo isso, porque o meu não diz nada. Então a gente acaba pensando nessas questões de sinestesia. Eu volto a dizer que é só um panorama, algo bem introdutório, porque tem um mundo a ser descoberto por todos nós. Não é porque eu sou bolsista PIBIC que eu sei de tudo. É muito pelo contrário, tem uma bibliografia imensa que eu ainda estou procurando e esse assunto é muito interessante no sentido de que a nossa percepção, a nossa opinião sempre vai ser influenciável por algumas outras questões do ambiente. A gente só vai gostar de alguma coisa entendendo como ela foi apresentada para a gente, pensando no objeto artístico, que também é o meu foco. Então, eu acho que nessa primeira parte é isso. Vocês têm alguma dúvida? Eu vou tentar mais ou menos esclarecer um pouquinho, porque eu não sei também se eu fui super fácil de vocês me entenderem, porque eu vou falando, e eu olho para a câmera, eu olho para vocês, aí eu olho para a anotação para ver se eu perdi alguma coisa. Não tem dúvida, não? Vocês conseguiram entender? Que a gente está falando de uma troca de sentidos? Ah, tá. Então tá ótimo. Então, tirando essa parte, a gente já finalizou essa primeira parte. Falei por 20 minutos praticamente. E a gente vai começar agora com as atividades. Então, peguem um papelzinho, peguem um lápis de cor. E se vocês não tiverem lápis de cor ou não tiverem papel, vocês podem fazer assim. Abrir o Word, fazer o que eu vou falar, e vocês podem ir alterando as cores ou anotando o nome da cor do lado. É super fácil de fazer essas coisas porque a gente está em um mundo de internet, então a gente consegue adaptar isso. Se fosse numa sala onde todos estivessem juntos, pode ser que não tivesse ninguém com lápis de cor? Pode ser. Então tá. A primeira atividade é a atividade de cor.
Então, vocês vão numerar de 1 a 18 na folha de vocês. E eu vou apresentar cores a vocês em um breve curto tempo, que é 10 segundos. Aí vocês escrevem de 1 a 18 na folha. E aí no lado vocês vão escrever o que vocês acham que viram com a cor, o que ela remete a vocês, o que ela lembra, qual o nome que vocês dariam para essa cor, o sentimento que ela dá a vocês, o que vier na cabeça de vocês, tipo, na hora. Vão ser 10 segundos. Vocês vão ver a cor e pá! É isso. É só um aquecimento. Então, vai ser bem rapidinho. E aí a gente vai acabar tendo essa relação da rapidez com as cores. E a gente vai vendo nas outras atividades. Aí eu vou compartilhar a tela com vocês. Aí tem tanta aba aberta que eu me perco. Vocês estão enxergando? É que eu não estou vendo vocês ainda. Aí eu não sei se vocês estão me ouvindo também. Aí se vocês quiserem abrir o microfone para falar, eu agradeceria. Tá dando para ver Tá dando sim. para ver a sua tela, sim. Ah, agora eu estou conseguindo ver. Enfim. São 3 minutinhos, então realmente vai ser rápido. Não se preocupe em não escrever algo em relação à cor, porque é algo corriqueiro mesmo. Às vezes você vai precisar de um tempo e não tem problema em relação a isso. Você vai ter 10 segundos para criar e desenvolver, não sei. A gente pode pensar em um outro termo, para definir o que você está sentindo diante dessa cor. Então vamos fazer assim. Tem alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida. Meu nome é Raquel. Qual é teu nome, por favor? Só para mim. Meu nome é Ana Beatriz. Ana Beatriz. A questão dos números de 1 a 18, como funciona, que eu não peguei essa parte. Me lembro que tu falou alguma coisa sobre números. Assim, vocês vão escrever de 1 a 18 para se guiarem na quantidade de imagens, de cores, no caso. Tá. São 18 cores. E aí eu peço para vocês numerarem de 1 a 18 para quando aparecer a primeira, aí vocês escrevem no número 1. Número 1 é a cor que me remete a... Vocês podem escrever uma frase, ou eu prefiro uma palavra só. Que aí vocês já falam, a primeira cor é mato, pá. Tá. Segunda cor é céu. Tá, então vai ter uma sequência de 18 cores, então. Isso. Entendi. É que eu estava pensando assim, será que eu posso mudar o número da cor? Fiquei em dúvida, é tanta coisa, né? Mas agora eu entendi. Obrigada, Ana Beatriz. Nada. Também estou morrendo de calor, confusa. Aí vocês vão me guiando também. É a primeira cor. A gente já está na segunda. É bem rapidinho, gente.
Foi. E aí? Vocês conseguiram responder tudo? Ou vocês ficaram na dúvida em relação a alguma coisa? Ou vocês já, de cara, já sabiam responder? Olha, eu no início comecei a pensar assim, o que é isso? O que significa isso? Aí eu perdi um tempo ali até me dar conta que deixa vir. Aí eu fiquei, as coisas que vinham na minha cabeça, a primeira coisa que vinha na minha cabeça, eu escrevi pai, e não, aí não pensei mais, aí foi legal, assim, aí começou a fluir. Eu segui esse esquema aí também da primeira coisa que pensei, escrevi. Vi a cor, primeira, escrevi. Foi bem assim. Eu Desde o início eu já fiz isso, né? Pai. É que, assim, a primeira coisa que vem na cabeça, pelo menos da minha, assim, é umas coisas, assim, meio bobas. Aí eu acho que o Augusto, né? Eu tô pensando que eu quero pensar coisas intelectuais. Né? Isso não me passou pela cabeça. Eu já fui direto porque vinha uma coisa boba. Eu diria que eu escrevi sempre a segunda coisa, porque a primeira coisa sempre vem. Tipo, aparecia o verde, era verde. Era, né, assim. Aí eu pensava numa outra coisa em relação, mas foi isso. E para um sinesteta é muito automático. É questões de segundos, ou menos do que isso. E eu ainda eu não sou sinesteta. Eu sou daquela que gosta de ficar associando todas as coisas. Então, se eu vejo alguma coisa, eu falo, putz, isso me lembra isso. Eu não consigo mais separar essas duas coisas. Mesma coisa, ouvindo uma música, se eu estiver triste, eu vou associar ela sempre à tristeza e outras coisas mais. Eu tô com a minha tela escura porque eu preciso ligar a luz, porque já tá ficando escuro. Enquanto isso, vocês... Eu não sei se todo mundo tá com o celular aí, mas aí vocês podem fazer aquele esquema que eu falei. Pega o celular, tira a foto do papel que vocês escreveram e aí vocês colocam lá no grupo, por favor. E aí, quando eu voltar, eu falo da outra atividade. Que grupo? O grupo é esse? do WhatsApp? O grupo do WhatsApp. Tá, eu vou me inscrever, eu não me inscrevi ainda. Espera só um momento. Tudo bem. Tudo bem. Eu adorei o Vinícius, porque ele escreveu tudo em amarelo. Eu já tava com um lápis de cor na mão, eu falei, eu vou no lápis de cor então. Achei que eu ia fazer colorido, fui escrevendo colorido. Foi premeditado, falou, putz, vai o amarelo porque eu tô sentindo isso hoje. Na verdade, eu tinha começado a escrever com azul, mas não funcionou, e foi a primeira que eu peguei assim, então já tava com lápis de cor na mão e foi. Ótimo. Conseguiu, Raquel, entrar no grupo? Não vi agora. Agora eu vou tirar uma foto. Uhum. Ana Beatriz. Oi. Você tá me escutando? É porque eu não tenho certeza não. Você disse a respeito do lápis de cor. Tipo assim, tem algum motivo de ser lápis de cor? Pode ser canetinha, por exemplo? Porque eu não tenho um lápis de cor. Então, pode ser canetinha. A próxima atividade vai ser referente à cor mesmo. Mas se você não tiver canetinha ou a cor que você queira tratar na questão, você pode escrever do lado o nome da cor. E aí você dar um nome à cor também é algo significativo. Tipo, como a gente dá nome às cores? Qual é o
o conceito de dar o nome às cores. Então, a gente vai partir dessa atividade também. Todo mundo já colocou a foto? Eu tenho um dálmata, e essa dálmata adora chorar, adora latir, literalmente às 6 da tarde, à noite. Ela tem esse horário biológico dela, que antes ela dormia esse horário, e agora ela está latindo. Então, se vocês ouvirem um latido muito alto, vai ficar gravado, sinto muito. Então tá, a segunda atividade é referente a letra e número. Então, a gente vai tratar de letra, número e cor. A gente vai escrever o alfabeto maiúsculo, as 26 letras. A gente vai escrever também o alfabeto minúsculo, as 26 letras, mais os números de 0 a 9, referente a uma cor. Então, por exemplo, eu vejo a letra A minúscula, amarelo. Aí eu pego o lápis de cor e escrevo a letra A minúscula da cor amarela. Mas, referente à letra A maiúscula, eu vejo verde escuro. Aí eu pego o lápis de cor verde escuro e escrevo a letra A maiúscula de verde escuro. Pode ser? Aí vocês pegam a outra folha, ou a mesma folha, não tem problema. Aí vocês já começam a escrever. Letra A, letra B, letra C. Um grupo minúsculo. As 26 letras minúsculas. Aí depois vocês escrevem as mesmas letras, só que maiúsculas. E aí depois vocês escrevem de 0 a 9, referente às cores. Vou tentar mostrar tudo um embaixo do outro, Ana? É seguido ou pode ser assim? Da forma que vocês quiserem. Tá. Pode ser um em cima do outro, um do lado do outro, criar coluna e ser na mesma linha. Aqui, ó. Pode ser tudo maiúsculo ou tudo minúsculo? Eu coloco como minúsculo e depois maiúsculo, porque pode ter alguma diferença. Tá. Aí, para você, se não tiver diferença, aí você pode fazer da forma que você quiser. Relacionar a cor com a letra, né? Isso. Tá. Aqui, ó, eu estou compartilhando a tela só para vocês verem o que eu estou tentando falar. Letra A minúscula, letra A maiúscula e o número 0. Aí aqui eu já mudo a cor dela. Para mim é vermelho. E a outra... É isso que eu estou tentando falar, sabe? Essa atividade vai demorar um pouquinho, então não se sentem pressionados a fazer correndo. Peguem o tempo da letra, o tempo do número, da cor e façam o que vocês acharem que é para fazer, sabe? É lidar com o instinto. Aliás, se essa letra ou número para vocês não tiver cor, não tem problema também.
quando acabarem, podem fazer o mesmo processo da outra. Pegar o celular, tirar foto e colocar lá no grupo, tá bom?
Eu tô quietinha para não influenciar vocês, tá? É porque como a gente está trabalhando essa questão de percepção e cada um tem a experiência que tem, se eu começar a falar, vocês vão começar a pensar em várias outras coisas. Eu estou falando agora e vocês já devem estar mudando de ideia, então... Ah, mas eu já entreguei o meu. Eu já enviei pelo WhatsApp. Sim. Aí tá tem que faltando... fazer de novo. Pronto, já entreguei o meu também. Vi ali um pedacinho de uma letra de uma cor, outro pedacinho de outra, achei bem legal. Eu acho legal também de pensar na organização de vocês. Porque nessa oficina eu tento deixar tudo muito livre. E a liberdade às vezes pode atrapalhar. Mas também vai de vocês, sabe? Eu acho que eu tenho que especificar mais ainda que a organização, a postura de vocês, todo o entendimento é a base da oficina. Então, se você preferir fazer um embaixo do outro, é o seu modo de ver. Então, nesses 2 exercícios, a gente tratou de escrito. O primeiro foi cor e alguma outra coisa, que pode ser cor também, pode ser sentimento, pode ser inúmeras outras coisas. E esse segundo exercício que foi cor e o grafema. A gente pode encontrar várias outras possibilidades de conexões. Então, em algum momento vocês devem ter falado de tristeza, de alegria em relação a alguma cor, pensando em cores mais vivas e cores mais mortinhas. Também questão de sabor. Talvez um rosa lembrou chiclete. E aí a gente vai tratando também do som dessa letra. Quando você fala A, o que A está dizendo para você? Sabe? Então, são várias coisas que podem surgir. Eu falo coisa porque realmente é uma coisa. Então... pode ser uma nota, uma nota musical, pode ser uma música, temperatura, a gente também pode falar de temperatura, movimento, porque quanto mais você, pensando no grafema, no movimento da sua mão, no ato de escrever, vem uma cor. E essa cor vai te chamar a atenção. E quando você estiver escrevendo azul, você fala, opa, nessa voltinha aqui do P não é laranja, é azul, sabe? Você também pode mexer, porque talvez uma letra não tenha uma única cor. Eu falei para vocês que tinham que escolher uma cor, mas vocês poderiam falar, não é uma cor só. Eu vejo 2 aqui, e eu vou escrever 2 no momento que ela aparece. Objetos podem ter personalidades, ela pode também trazer sentimentos muito negativos, como dor, odor, toque. Quando o material do lápis de cor, a cada marca tem o lápis de cor totalmente diferente. Alguns vão escorregar mais, outros não. A madeira pode ser grossa, a outra não, um lápis mais fininho e outro mais grosso. Então, isso também vai alterar na percepção de vocês. Então, nessa atividade, nesses 2 tópicos de atividade, eu quis que vocês entendessem a vida de um sinesteta, que é ver uma letra e automaticamente falar, isso é verde, isso é um ônibus passando por cima de mim. Sabe? São várias coisas que vêm surgindo no coração de um sinesteta que, às vezes, ele não consegue controlar. A gente consegue porque a gente está projetando, a gente está associando a letra a uma cor, já é um outro lado, é uma interação diferente.
enquanto eles têm isso desde o nascimento, a gente está tendo agora, né? Desde de 5 da tarde. Então, são inúmeras possibilidades na qual eu já falei, de um papo de 50 conexões. E eu ia falar mais alguma coisa, mas eu esqueci. Durante o momento que eu estava falando, eu pensei e não falei, mas enfim. Vocês querem comentar alguma coisa em relação a essa das letras e dos números? Vocês acharam um pouco difícil de relacionar uma cor à letra? Ou o microfone está aberto de vocês? Mas assim, eu não relacionei muito, assim, eu fui mais na minha percepção, assim, olhando, pensando na letra e o olho vai direto na cor lá e eu nem sei bem porquê, né? Vou lá e pego aquela cor e pá, só. E assim fui, né? Sem passar por isso, assim, né? Tipo, pensar o que significa, que cor é essa? Né? Que cor é esse número, ou que cor é essa letra, né? Eu não cheguei a formular isso, assim, peguei, assim, já o embalo da primeira atividade e fui, assim, de uma forma mais intuitiva mesmo. Né? Você chegou a colocar a mesma letra da mesma cor, por exemplo, a letra A minúscula de verde e a letra A maiúscula de verde? Algumas vezes, sim. Algumas vezes elas se repetem. Mas não foi assim, papum, você pegou verde, pronto. Já vou escrever a letra de verde, né? Mas mesmo assim teve uma coincidência. É engraçado. Eu fiz também, assim, não é exatamente automático, assim, é automático no sentido que eu olho e pego, mas quando eu pego eu sinto que eu acho legal aquela cor para aquela letra. E aí eu coloco, não é assim, vou pegar e vou jogar, não foi assim, mas é uma sensação assim, porque eu acho que é a intuição, né, pegar e pá. Aí tá, e aí na letra maiúscula, eu também, assim como Augusto, eu tive a vontade de trazer aquelas mesmas cores da minúscula, me veio essa vontade, eu fiz, uma ou duas que não ficaram iguais, eu acho que poucas, mas a maioria eu olhei rapidamente em cima e me baseei, porque eu gostei, me satisfez, assim. E os números é que, na hora que eu fui fazer os números, eu não consegui pensar em cores, assim. Aí me veio o giz preto e tudo preto, né? Aí me veio de trabalhar botar alguma cor, assim, tipo fazer um retrato, alguma coisa assim. E aí eu não sei, tu falas em relação à emoção que a gente sente das cores também, Beatriz? Sim, elas também podem influenciar. Acho que eu penso muito na questão do nosso humor. Tá, é que assim, vou te dizer o que eu senti. No momento que eu estava no meio do processo das letras coloridas, naquela mesma hora, assim, quando eu estava no início das letras maiúsculas já, e eu vi aquele colorido, e aquela brincadeira de colocar cor no T e não sei o quê, na mesma hora me veio, assim, a minha sobrinha, a Estela, que hoje tem 6 anos, e esse ano vai fazer 2 anos que eu a vejo, assim, sem brincar, e eu desde bebê, ela vem no meu colo, brinca, eu ensinava cores, brincava com ela de cores e não sei o quê, e hoje eu não consigo fazer isso. Então, e ela gosta muito do unicórnio do arco-íris, não sei se tu conhece, tu é mais jovem que eu tenho 43, eu não sei muito esses desenhos animados, mas hoje em dia tem um unicórnio que é o arco-íris, que tem as cores do arco-íris, então ela brinca de arco-íris, não sei o quê. Então eu desenhei com essa emoção, assim, nela, como se ela estivesse aqui comigo. Isso me ajudou, eu fiquei mais feliz, assim, mesmo ela não conseguindo estar com ela em relação à pandemia, enfim. Mas essas cores é um pouco ela junto aqui, eu mostrando essa relação
é como se ela estivesse aqui com vocês, assim, eu mostrando essa brincadeira com a Estelinha, com a minha sobrinha, para vocês. E aí essa brincadeira, assim, de tipo, subverter, quando eu estava botando uma cor diferente, eu me senti uma criança. Eu fiquei, e aí é isso. E a coisa dos números, me veio uma coisa assim, porque essa coisa de morte, né, pandemia, sempre tem número, e aí eu não consegui botar cor nos números, porque me veio uma... Não foi um pensamento, foi mais um sentimento que pensamento. Não fiquei pensando, tem não sei quantos mil, já na hora me veio só a questão da dor. E aí me veio o preto dos números. E aí o colorido, porque eu sei a esperança, assim, né? E a lembrança da minha sobrinha, então veio essa lembrança boa, assim. Era isso que eu tinha para dizer. E obrigada, porque tu me fez me sentir muito feliz de lembrar com ela. Mesmo estando afastada, como se ela estivesse aqui comigo, isso me deu uma felicidade. Muito obrigada. Isso é bom de ouvir, porque a gente está tratando especialmente de uma condição, né? Mas ela não o fato da gente estar exercitando um desses cenários da sinestesia não quer dizer que a gente vai ter apenas a sinestesia de fato, sabe? A gente pode ter uma mistura de sentimentos, uma mistura de sensações, uma mistura de pensamentos, na qual eles não são sinestésicos de fato. Mas não quer dizer que não há essa troca, sabe? A mesma troca que teria de um sentido para o outro, de um mesmo sinesteta. Então, criar essas conexões não é apenas neurológicas, mas, tipo, de forma leve, sabe? A gente lidar com memórias, a gente lidar com o nosso humor de hoje, da gente viver as cores. Então, esse exercício é uma brincadeira, mas é uma brincadeira séria. É uma brincadeira séria, porque a gente tá realmente falando, pô, o verde é a letra A. Hoje eu tô me sentindo assim. E eles estão dialogando, sabe? Então é muito mais... É intuitivo? Mas também pode ser mais automático? Também pode ser mais sentimental? Vai depender da experiência anterior de vocês e da experiência que vocês estão tendo agora. Acho que é mais ou menos isso. Mais alguém quer comentar? Eu queria comentar que comigo eu acho que o processo foi um pouco diferente, porque eu acho que uma ou outra letra que as cores ficaram iguais, e para mim, quando eu pensava no maiúsculo era sempre algo tipo, muito sério, muito rígido, então vinham cores mais escuras, mais fechadas, e o minúsculo era algo mais leve, mais infantil, principalmente das vogais, assim, então eram cores mais claras, mais tranquilas, mais leves, assim. E a questão do número, para mim, resgatou uma coisa da infância muito interessante, que quando eu era criança, eu não sei porquê, eu associava números a gêneros. Então, para mim, eles sempre eram bonequinhos. Então, ele sempre era o parzinho do 2, né? Então, o 1 era um homenzinho e o 2 era uma bonequinha vestidinha de noiva. Então, eu sempre associei com gêneros, não sei porquê. E aí, quando eu estava escrevendo aqui, isso acabou voltando. Então... E aí o 0 ficou sem cor nenhuma, ficou algo mais neutro, e todos os outros números ficaram mais com essa associação que eu resgatei lá da infância. Mas adorei também. Acho que lembra muito da nossa alfabetização, né? De entrar na escola e dar de cara com aqueles números coloridos, com as letras que já têm referência do objeto que ela inicia o nome. Então, a gente vai tendo esse tipo de associação desde criança. É algo... Isso faz bem pra gente, porque a gente consegue distinguir as coisas, entender que a letra D é D de dado, e o dado é desse jeito, é colorido. E eu lembro que na minha era assim. Na minha escola, os bonequinhos tinham gênero. Bom, dava para entender que era gênero, colocavam calça, como se... o homem utilizasse sempre a calça e não só a mulher, porque a mulher usava saia, usava um lacinho. Então, essas associações são impostas pra gente o tempo todo. E às vezes não é exatamente isso que a gente tá vendo. E é exatamente isso que a gente não vê.
talvez você nunca veria os números desse jeito se eles não fossem impostos a você. Seria de outra forma. Então a gente começa a perceber essas outras coisas também. Eu não tinha parado para pensar nisso. E também nesse exercício a gente começa a pensar como é o nosso nome. Por exemplo, vocês pegam a letra que vocês colocaram e a cor e tenta formar o nome de vocês. O quanto ele vai ser colorido. Olha que coisa surreal. Vai ser um arco-íris. Porque vocês deram todas as letras de vocês uma cor. E aí pega o R maiúsculo. Aí pega o A minúsculo. O Q, o U, o E, o L. Aí pronto. Formou o nome da Raquel. Totalmente colorido. Então é isso. Essa parte é só degustativo. É degustação de como é a vida de sinesteta. E agora a gente vai para a última fase da oficina. E essa última vai requerer de vocês uma atenção maior. Por quê? Porque aí a gente vai entrar no mundo das artes. Então, serão 30 obras de artes. Vocês vão escolher uma delas. Então, vocês podem... Enquanto estiver passando, vocês não precisam dizer aqui no chat. Vocês podem colocar lá no grupo, porque vai ficar salvo. Mas enquanto vocês estiverem ainda vendo, e você falou, poxa, eu quero a número 1. Aí você escreve o número 1, aí depois você vê a outra obra e fala, não, eu quero essa. Então vai anotando e depois você se decide qual você realmente quer. Então tá, são 30 obras de arte. Elas vão ser divididas em 2 grupos, porque são 2 linguagens diferentes. Eu vou passar as 15 primeiras, que são pinturas. Depois eu vou passar as 15 músicas. Só que você deve estar pensando, eu vou escolher uma música e uma pintura? Ou eu posso escolher 2 pinturas? Ou eu posso escolher 3 músicas? Fica a caráter de vocês. Eu digo que vocês podem escolher uma das 30. Então pode ser uma música ou uma pintura ou uma música ou uma pintura. Por quê? Por que a gente tem que escolher? Então, esse terceiro exercício, vocês vão fazer uma releitura da peça da obra que vocês escolherem. Então, vai passar as 30 e vocês vão escolher. Qual vai ser o caráter de escolha de vocês? Qualquer um. Vocês podem ir pelo que eu mais gosto, pelo que eu achei interessante. Isso me incomodou e eu vou pegar, porque eu quero fazer alguma coisa em relação a isso. O que vocês preferirem. Eu volto a dizer, a liberdade pode atrapalhar, mas também pode ajudar nas possibilidades que podem aparecer para vocês. Então, eu vou passar primeiro as 15 pinturas. Vão anotando aí em algum papel se vocês querem fazer as pinturas. Depois eu vou passar as 15 músicas. E aí depois vocês realmente decidem quais as que vocês querem. Mas lembrando, podem escolher apenas uma, mas se vocês quiserem escolher várias, é com vocês. Aí tá. Depois dessa escolha, vocês vão fazer a releitura. A releitura vai ficar para casa, não vai ser para fazer nesse tempinho que a gente tem até às 7. Vai ter um tempinho para vocês entregarem. A gente conversa depois da apresentação dessas 30, uma data que seja boa para cada um para entregar. E aí eu vou explicar como que vai ser a entrega dessa releitura. A gente deve estar pensando também, como fazer uma releitura? É aquilo que a gente vai começar a pensar eu estou vendo uma pintura. Mas o que vem na minha cabeça é uma música. Eu posso cantar essa música, eu posso tocar essa música, eu posso fazer uma colagem a partir da letra dessa música, eu posso dançar essa música pensando na pintura, eu posso escrever um poema, eu posso tirar uma foto. São várias coisas que vocês podem criar a partir dessa referência inicial.
que é a pintura ou a música. Tem algum, depois dessa explicação, ficou mais confuso ou ficou mais fácil de entender? Tá bom, então eu vou passar as 15. Eu vou ficar repetindo o máximo possível para ficar na cabeça de vocês, que primeiro eu vou passar as 15 pinturas. Vocês estão com as luzes apagadas, né? Eu estava tentando abrir o microfone, mas eu não estava conseguindo compartilhando. Aí agora eu vou compartilhar com o meu áudio. Já deu para ter uma spoiler, né? Ah, não era para ter dado essa spoiler de vocês. Então, bora fechar os olhinhos. Todo mundo bonitinho, com os olhinhos fechadinhos. E aí, quando vocês ouvirem a minha voz, aí vocês podem abrir os olhos, tá bom? É para criar suspense, gente. É para vocês terem o contato da mesma forma que vocês tiveram com a cor. É, bateu, pronto. Bate pronto, alguma coisa assim. Pode abrir. E aí vai ter esse intervalo com branco, tá? Só para limpar a mente de vocês. Eu coloquei um intervalo de 1 minuto entre cada uma. Foi 1 minuto ou foi 30 segundos? Não sei. Para vocês terem mais tempo de observação.
Caso vocês estejam vendo bem pequenininho, vocês podem apertar. Não tem o botãozinho com os 4 quadradinhos formando um quadrado? Bem ali do lado tem os 3 pontinhos e como se fosse um negócio de proteção para adicionar um bonequinho para adicionar as pessoas e esses quadradinhos. Aí vocês podem fazer clicando várias vezes. Você clica uma vez, aí pronto, vai aparecer o seu rosto cheio. Aí você pode ir do lado procurando até clicar na pintura. Conseguiram fazer isso? Só lembrando que como a oficina vai ser gravada, caso vocês não consigam se decidir hoje, esse vídeo vai estar no YouTube como não listado. E aí eu vou enviar o link a vocês e vocês vão ter acesso. Apenas os áudios das músicas vão ser bloqueados. Mas eu nos comentários vou dizer o nome de cada uma. Aí vocês vão conseguir procurar. Ok?
Vocês foram bombardeados por várias coisas bem coloridas, né? E agora vocês já devem. Tentem limpar um pouquinho a mente. Muita cor, principalmente na tela de computador, pode arder os olhos. E eu não sei quanto tempo vocês já estão diante da tela do computador. Então, realmente cansa. E agora a gente vai para as 15 músicas. E aí, se vocês estão todos de fone, acho que. Ok. Porque tem alguns momentos que as músicas são bem baixinhas, aí pode parecer que não tá tendo som, mas bem baixinho mesmo. Elas começam assim e depois, vrau, altíssimo. Então, não indico colocarem nem tão alto e nem tão baixo. Mas caso fique muito alto, se vocês colocarem no máximo no volume de vocês, se for muito alto, vocês afastam, tá? Porque também é uma reação de vocês. Isso vocês podem utilizar mais pra frente, também é uma dica. Na hora da releitura. Compartilhar a tela.
Ai, gente. Então, eu já vou encerrando a gravação por aqui. Só queria dizer muito obrigada pela participação, mesmo pelos os contratempos que foram surgindo. Se alguma coisa saiu complicada de ser entendida, a gente pode melhorar isso mais para frente. Então, a comunicação sempre vai estar aberta pelas redes sociais das oficinas, e vocês podem participar, curtir, se inscrever em qualquer uma das redes que eu já mandei os links para vocês. Também está na descrição do grupo do WhatsApp. E a gravação vai se encerrar por aqui. Eu queria dizer que muito obrigada a todos vocês, que realmente foi uma loucura, mas eu acho que vocês gostaram dessa loucura. Foi muito bom. Legal, valeu. Muito